que a nosso convite volta a falar nesse programa, uma vez que nós tivemos na madrugada de hoje, o encerramento de um período excepcional em Tupanciretã, em que a municipalidade decretou lockdown no município da noite de quinta-feira até a madrugada de hoje, e também uma ação muito intensa por parte da municipalidade, tanto na fiscalização quanto na atenção à saúde, né? O SF4, inclusive, abriu novamente no sábado pela manhã até as 2 horas, muito trabalho, intenso trabalho, né? E a gente gostaria de ouvir do prefeito uma avaliação de como foi esse período excepcional por Tupanciretã e também o que estará acontecendo daqui para frente, uma vez que, assim, a exemplo dos demais municípios do Rio Grande do Sul, Tupanciretã está com a bandeira preta, como todo estado está. Prefeito Gustavo Herter Terra, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes, né, assistentes. Uma segunda-feira quase que de ressaca, né, para toda a equipe, porque as atividades foram intensas e todo mundo se doou muito na fiscalização, fizemos escala, mas mesmo assim muita gente participava das escalas da manhã, da tarde, da noite, eu mesmo, né, quase que tempo integral enfim, a gente criou esse lockdown, acabamos quase que nos esgotando, vamos dizer assim, para controlar a comunidade. É importante ressaltar que a grande maioria, quase que uma totalidade, né, do município, aderiu a esse lockdown, se comportou de maneira exemplar. Eu quero dar os parabéns à nossa comunidade pelo entendimento da necessidade dessas medidas. Nós estamos tratando de vida, né? Nós estamos tratando de sobrevivência. Enfim, eu só tenho elogios à nossa equipe, uma equipe diversificada que envolveu desde os bombeiros voluntários, o pessoal das ambulâncias, o pessoal do Conselho Tutelar, a nossa Defesa Civil, o nosso jurídico, algumas secretarias, né? A fiscalização, a nossa Guarda Municipal, o gabinete, enfim. Foi uma operação ímpar, né? De vanguarda, inclusive a nível estadual, que deu certo, que teve um sucesso bárbaro. Dizer que algumas pessoas não entenderam, poucas pessoas não entenderam, algumas pessoas que pegaram chopp e fizeram aglomeração em casa, recebemos alguns áudios de pessoas embriagadas debochando, né, do que aconteceu e elas não sabem que isso por si só já é o suficiente para multá-las. Eu tenho certeza que agora que vai doer no bolso de alguns insubordinados, eles aprenderão a lição e para a próxima, se houver próxima, eu garanto que a atuação deles será diferente, né? Eles vão se aperceber da responsabilidade, né? Pessoas também que fizeram alguma demonstração aí de advogando sob outros interesses, também acabaram sendo apreendidos aí, né, na fiscalização, num contraditório com atos contraditórios aos seus discursos, digamos assim. Mas, enfim, feitas essas pequenas observações, dizer que está todo mundo de parabéns, atingimos os nossos objetivos. Nós tínhamos 2 grandes objetivos com esse lockdown. O primeiro é diminuir a circulação, diminuir a transmissão do vírus pela comunidade como um todo, né? Sabemos que nós jamais iremos impedir a transmissão, porque essas pessoas infectantes, elas, se não estão infectando fora de casa, correm o risco de infectar dentro de casa, porque elas estão infectantes. Isso não depende de nós, né? Mas nós expomos menos, né,
a nossa população com isso. E, principalmente, o outro ponto que nós pretendíamos atingir, e eu tenho certeza que isso foi um sucesso, foi de conscientizar a população da gravidade. Nós mudamos os paradigmas de muitas pessoas, nós mostramos para o Estado que Tupã teve essa coragem de tomar essa iniciativa, que foi copiada por demais, inclusive o próprio governador, não digo que foi inspirado nisso, mas a mídia estadual levou, né, ao conhecimento do grande público à medida que nós tomamos e logo em seguida aconteceu essa bandeira preta. Então, foi um somatório de medidas que eu tenho certeza que serviu para conscientizar muita gente, não só em Tupã, como fora de Tupã. Dizer que o número de pessoas que saíram de Tupã foi bem menor daquele número de que haviam sido denunciados, tanto para as cidades vizinhas quanto para o interior do município, em situações de festividades e comemorações, né? Enfim, o cenário foi muito melhor do que nós imaginávamos. Então, está todo mundo de parabéns, serviu muito para reposicionar a nossa comunidade à frente dessa pandemia. Eu tenho certeza que, com essas medidas adotadas, nós teremos, sim, uma queda nos nossos gráficos, com a mudança de comportamento que eu espero que haja na comunidade a partir desse final de semana, que isso siga colaborando para a mudança dos nossos gráficos. Quero fazer aqui um pedido, aproveitando essa oportunidade, um pedido para todo o tupanciretanense. Siga com o seu lockdown particular. Siga dentro das suas possibilidades, com o máximo de restrição possível de ir e vir, de atividades como um todo. Evite visitas, tanto fazer visitas como receber visitas. Não pare de trabalhar dentro do possível e do regrado pelo governador. Siga na sua atividade, buscando renda, buscando recurso, dignidade, alimentação, né? Nós temos que sobreviver, nós temos que correr atrás do pão nosso de cada dia, né? O nosso lockdown, em momento algum, visou prejudicar nenhum setor da economia, nós deixamos isso bem claro, tanto que nós anunciamos o nosso lockdown com vários dias de antecedência para que o empresariado, os prestadores de serviços pudessem se preparar, pudessem se organizar, né? Nós sabemos que, restringindo o tempo de funcionamento, tanto de bancos quanto de empresas, isso concentra, o próprio mercado, né? Concentra os clientes, acaba dando uma certa aglomeração. Esse é um dos únicos pontos negativos desse lockdown avisado, mas se fez necessário para que nós não pegássemos ninguém de surpresa, que seria pior. Então, nós temos uma balança, né? Vamos pegar as pessoas de surpresa e algumas pessoas passarão dificuldades, fomes, ou enfim, ou vamos avisar para que as pessoas se preparem, se organizem, tanto os empresários quanto os consumidores, né? Mas isso vai causar uma certa aglomeração. Sabemos disso, ninguém aqui é amador nesse sentido. O nosso COI é um COI muito qualificado, um COI muito proativo, eu só tenho elogios ao nosso COI. Então, eu sei de algumas críticas, mas esses críticos eu convido para que venham fazer parte do COI, né? Enfim, eu acho que é isso, Miguel. Agora seguimos, né, com alguns regramentos feitos pelo governador, não por nós. Nós só faremos novos regramentos municipais quando entendermos necessário, né? Nós nos reuniremos, eu e o COI, nos reuniremos ainda essa semana, em data a ser combinada, ou amanhã ou quarta-feira, para analisarmos tanto os nossos índices, tanto os reflexos, né, das nossas atitudes,
tanto para montarmos uma comissão julgadora, para julgarmos as justificativas das autuações que foram feitas, para que possam ser expedidas as multas, né? E dizer que essas multas servirão para investirmos no enfrentamento ao Covid, tanto na aquisição de testes como medicações, enfim. E é isso. É isso, Miguel. Estou à tua disposição. Bem, nós tivemos então esse lockdown que foi concluído e o senhor falou que o COI vai se reunir essa semana para uma avaliação dos reflexos. Nós não temos ainda os números oficiais do boletim, né, desse final de semana e, como o senhor bem colocou também, a expectativa de toda a comunidade é que tenha uma redução dos números. Talvez isso não ocorra porque essas ações têm reflexos mais a médio prazo, 7, 10, 15 dias. Então, existe a possibilidade, prefeito, de nós termos novamente uma edição de uma restrição semelhante àquilo que nós tivemos, ao lockdown que nós tivemos. Isso não está descartado definitivamente. A nível municipal, tu perguntas? Exato, sim. Sim. Eu diria que eu só posso falar pelo meu gosto pessoal, né? Pelo gosto, vamos dizer assim, do prefeito. A minha intenção é e vai ser sempre preservar a renda das pessoas, a saúde financeira do primeiro setor, do segundo, do terceiro e do quarto setor, que é o primário, né, a produção de alimentos, o setor atividade primária, a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Todos esses precisam de uma saúde financeira para honrarem seus compromissos e, obviamente, para sobreviverem, né? A minha intenção é máxima nesse sentido, né? Eu acho que se nós adotarmos um novo lockdown, será para os finais de semana, né? Talvez num sábado de tarde e num domingo até a segunda de manhã cedo, que não interfira no funcionamento das empresas, que não cause eventuais aglomerações, mas que restrinja, sim, aqueles, não sei se vou chamar de irresponsáveis, mas aquelas pessoas que ainda acham que as atividades de lazer, que a circulação em via pública, ela é permitida e ela é inofensiva, né? Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda pensam. Nós encontramos pessoas aí que foram notificadas que diziam, eu nem tinha visto que não podia sair de casa, sabe? Tu chega a pensar, será que esse cara está falando a verdade? Ou será que ele não leu nada, não ouviu nada? Então, algumas pessoas precisam desse choque de realidade, né? Então, talvez, se nós adotarmos alguma medida, acredito eu que seja mais para focar esse tipo de mentalidade. Então, não está descartado nada. Até nós nos vermos livres dessa doença, e eu estou, sim, muito determinado a enfrentar isso, até nós nos vermos livres disso, nada está descartado. Tá? Isso que fique bem claro. Mas é importante dizer, essas medidas, elas serão adotadas por necessidade em função do comportamento da comunidade. Então, a responsabilidade é do comportamento da comunidade. Se a comunidade for nossa parceira nesse enfrentamento, se cada um demonstrar responsabilidade nas suas atitudes, né, provavelmente nós não tenhamos que impor nada, porque isso acontecerá de maneira voluntária por parte da comunidade. Sem dúvida, prefeito, a sua colocação de que dificilmente a pessoa não saberia é muito pertinente e muito clara, né? Por exemplo, nós divulgamos na plataforma do Facebook da rádio uma notícia na noite de sábado, divulgando o que estava acontecendo na fiscalização, né? A Força Tarefa optou por fazer uma visualização maior, né, com um veículo da Brigada Militar à frente, sirene ligada, e percorreram ruas de Tupã-Siretã. Só na plataforma do Facebook, essa notícia atingiu 22.588 pessoas, quer dizer, praticamente a população de Tupã-Siretã. Então, é inacreditável, não há como acreditar de que a pessoa não soubesse o que estava acontecendo aqui em Tupã-Siretã, no Rio Grande do Sul, do Brasil e no mundo como um todo.
Bom, prefeito, mas nós estamos com bandeira preta. O que muda para Tupã-Siretã, especialmente o que muda para a municipalidade e para a população em geral? Depois eu vou conversar com o pessoal da CIT também, essa questão do comércio, mas gostaríamos que o senhor também entrasse nesse aspecto, porque o senhor salientou, isso é um setor extremamente importante para todos e para a municipalidade também. Mas como ficamos com a bandeira preta do Rio Grande do Sul, que está vigorando já em todo o estado por toda essa semana? É meio conturbada essa determinação do governador, porque ele fez um decreto, né, na sexta-feira à noite, se não me engano, valendo para sábado, que valeria de sábado até o próximo domingo. Depois ele editou esse decreto afrouxando algumas coisas, né? E acho que obviamente, vocês tiveram acesso a isso. E parece que hoje ele tem recebido, e não poderia ser diferente, ele tem recebido pressão de alguns setores do comércio, da indústria, e eu acredito, a minha sensibilidade me diz que ele vai mudar mais algumas coisas, provavelmente ainda hoje, né? Ou no início da semana, porque realmente eu acho que se faz necessário essas mudanças. Nós não podemos sacrificar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já vive num borderline, né, para honrar os seus compromissos. Nós temos aí um passivo criado de governos anteriores, histórico no Estado, onde a conta não fecha, e se nós sacrificarmos exatamente os setores geradores de divisa do Estado, nós agravaremos essa situação. Então, não é uma decisão simples, eu me ponho no lugar do governador diariamente, né? Eu me ponho no lugar do presidente da República, eu sou um gestor de um executivo, né, de uma esfera inferior, digamos assim, do município, mas eu constantemente estou analisando as decisões das outras esferas, né, porque é muito importante esse senso crítico. Nós, gestores, temos uma necessidade, pelo menos os gestores responsáveis, uma necessidade de acertar cada vez mais, né? Então, nessa pequena introdução, falar sobre essas mudanças que vêm sendo tomadas nas últimas horas, nas últimas 48 horas, em função desse decreto, e que eu acho que ainda outras decisões serão mudadas, né? Mas, basicamente, em relação ao comércio, o comércio é considerado essencial, né? E aí entra também de construção civil, ferragem, construção civil, considerado essencial. Esse continua funcionando, né? Com um funcionário para cada 8 metros quadrados, né, de loja. O considerado não essencial pode funcionar, mas, no entanto, sem atendimento na porta, que ele chama, que é o atendimento presencial, nem o atendimento ali com porta fechada, mas aí sim com teleentrega ou atendimento online, né, nas plataformas, o não essencial, né? Também a questão das faxineiras e domésticas pode funcionar com, se não me engano, 50% na escala, né? A construção civil com 75% dos trabalhadores, né? No decreto anterior, por exemplo, de sexta-feira, não poderia, né? O resto segue valendo a questão das 20 horas. A partir das 20 horas é toque de recolher, nenhuma atividade funciona, as pessoas não circulam a partir das 20 horas, né? Em relação ao esporte, somente o futebol profissional, né? As outras atividades esportivas precisam uma aprovação especial, e eu acho que é basicamente isso, né? Uhum. Não me lembro, não sei se está me passando a questão de missas e cultos com 10% da capacidade do salão, né? Eu acho que é basicamente isso.
Perfeito. Bom, no nosso site ali tem um amplo trabalho também detalhando vários aspectos, mas com certeza o senhor colocou os principais, os mais abrangentes, né, mas pontualmente tem ali vários aspectos que as pessoas podem esclarecer acessando o site da Tupã, tem ali todos os detalhes. O centro administrativo, prefeito, ele estava fechado, não estava recebendo público externo. Isso ainda prossegue? Procede. Nós, durante... eu vou falar rapidamente sobre, até para justificar essa atitude, sobre a nossa operação, né, vamos chamar assim, durante o final de semana. Tá? Nós tivemos 50 pessoas, 50 funcionários envolvidos na escala das equipes, tá? E 10 veículos da prefeitura, além de alguns veículos particulares, como, por exemplo, o meu, né, onde eu, às vezes, andava no meu veículo próprio e, às vezes, andava junto com alguns veículos, com algumas equipes, para auxiliá-los, supervisionar, enfim. Tá? Mas nós fizemos 398 abordagens, 398 registros, que esses serão julgados. Nós fizemos muito mais abordagens, mas as que eram liberadas pelo nosso decreto, nós não registrávamos, né? Como, por exemplo, transporte de doentes, teleentrega, telemoto, táxi, enfim. Mas dos apontados foram quase 400, 398. Essas 58 pessoas envolvidas, uma positivou, tá? Que foi essa suspeita que foi anunciada pela mídia, suspeita de reinfecção, inclusive, que não está ainda confirmado se foi reinfecção, porque a primeira vez que teve a infecção, me parece, eu ainda não esclareci bem, me parece que não houve uma confirmação de positivo, ou foi um falso positivo, ou falso negativo, ainda não esclareci bem, mas a suspeita de reinfecção, essa pessoa participou da equipe. Daí uma outra pessoa que conviveu com essa pessoa durante essas patrulhas, né, apresentou sintomas. Então, até que nós possamos dimensionar, né, eventuais contaminações nessas equipes e rastrear com quem que esse profissional teve contato mais próximo, nós manteremos o atendimento fechado do administrativo e as pessoas que têm algo de protocolo, aquela assistência naquela peça da esquerda, logo do que entra no andar térreo, aquele serviço será prestado pela janela. Então, podem vir no centro administrativo, só não vão entrar, mas vão ser atendidos pela janela, para que nós não prejudiquemos, né, o bom funcionamento. Dizer que essa equipe foi composta, eu já falei anteriormente, mas para mim não correr o risco de ser injusto, né, e esquecer de alguém, porque seria uma lástima diante de todo o esforço que fizeram. A equipe da fiscalização, o Guarda Municipal, os bombeiros, a Brigada Militar, né, tanto o efetivo de Tupã quanto o reforço do Jari e da Força Tática, né, de Cruz Alta, que é do Comando de Cruz Alta, as secretarias de Desenvolvimento Social, Educação, Secretaria de Saúde, né, o Gabinete do Prefeito, Conselho Tutelar, Assessoria Jurídica, enfim, todas essas pessoas, né, integrantes desses setores. Dizer que nós rodamos apenas considerando os carros oficiais, esses 10 carros, sem considerar o meu, que eu quase não parei, e outros carros, 2.863 quilômetros dentro da cidade de Tupã, dentro do perímetro urbano, quase 3.000 quilômetros essas pessoas rodaram para fiscalizar, né? Quero dizer também que se a comunidade, algumas pessoas da comunidade, fossem mais doutrinadas, tivessem mais um senso de responsabilidade nesse momento grave, nós não precisaríamos ter feito esse desgaste humano, esse desgaste estrutural e nem esse desgaste financeiro, né, de combustível, desgaste de carro, porque nós não precisaríamos estar rodando, as pessoas por si só obedeceriam, mas não. Às vezes nós andávamos em bairros, crianças brincando no meio da rua,
pessoas visitando vizinhos. Ah, mas eu moro aqui na frente, eu só vim aqui conversar com a minha vizinha, atravessando a rua sem máscara. Isso não pode, pessoal. Isso não pode. O vírus é invisível. Às vezes, um pequeno gesto é o suficiente para contaminar. Então, nós, nessa situação, tivemos que fazer tudo isso. Espero que, numa segunda situação, se necessária, esses dados caiam. Né? Em vez de 398 registros, que venha para 10% disso. Em vez de 3 mil quilômetros, que venha para 10% disso. E assim sucessivamente, até nós educarmos definitivamente a totalidade da nossa comunidade. Né? Então, justificando o atendimento, Miguel. Ok, perfeito. Bom, prefeito, eu não sei se o senhor chegou a ouvir, né, nós antes tivemos o Espaço Saúde aqui, que divulgou uma informação de que os prefeitos, através da Associação dos Municípios, estão planejando um consórcio para a possibilidade de adquirir as vacinas complementares à vacina do governo federal. Imagino que o senhor esteja acompanhando esse assunto também e Tupã-Siretã pode avaliar ou irá participar desse processo? Até eu estou acompanhando, a gente acompanha não só o que acontece aqui, né, nesses nossos fatos diários, mas procura ficar ligado com tudo, com o mundo, com essas associações aí de representações de prefeito, de FAMURS, Emicentro, Comaja, CIRC, o governo do estado, enfim, tem que estar ligado em tudo, né? Eu vejo esse ponto, quero deixar bem claro, eu vejo esse ponto como um terreno movediço, tá? Por quê? É muito difícil esse posicionamento dos prefeitos, porque nós estamos abrindo um precedente para assumirmos uma responsabilidade que não é nossa, aonde virá para nós uma conta a pagar sem que nós tenhamos dotação para isso, que nós tenhamos um aumento no nosso repasse para isso. Quer dizer, uma responsabilidade de despesa que é do governo federal passar para o governo municipal sem que nós venha recursos proporcionais a isso. Eu garanto que desses quase 500 municípios do Rio Grande do Sul, muitos, talvez a maioria, não tenham recursos para assumirem essa conta a pagar. Então, é um terreno movediço. Eu acho que essa decisão não é tão simples. Nós não podemos gerar assumirmos uma responsabilidade que não é nossa sem termos recursos para isso. Né? É que nem, por exemplo, o governo estadual passar para o município a responsabilidade da segurança pública do município, sem nos passar recursos para que nós possamos pagar pela estrutura da segurança pública, entendeu? É delicado isso aí. Nós assumirmos responsabilidade sem dinheiro, nós estamos assumindo uma incompetência, uma ineficiência. Nós deixaremos de prestar um serviço de qualidade. E eu tenho compromisso com qualidade. Eu tenho compromisso, tudo que eu assumir diante do Executivo Municipal de Tupã-Siretã, eu vou me empenhar com muita responsabilidade para prestar isso com qualidade. Se eu assumir a vacinação do município, eu farei a vacinação da comunidade, mas e onde é que está o dinheiro para isso? Entendeu? Então, eu não vou opinar ainda, porque eu acho que muita água tem que passar por baixo dessa ponte. Perfeito. O senhor comentou a questão do servidor que tem a suspeita aí de poder ter sido reinfectado. Aliás, eu conversei com ele, uma pessoa que eu conheço, né? Tive informação e confirmei com ele, né? Ele teve a suspeita em novembro do ano passado de ter o Covid-19, né? Mas ele testou positivo agora, né? nesse final de semana, né? Nos últimos dias ele apresentou alguns sintomas, como dor de garganta, resolveu fazer o exame aquele do antígeno, né? Da nasofaringe, e o resultado foi positivo para a presença do vírus agora. Ele me explicou que em novembro do ano passado, né, ele teve sintomas, teve diarreia, dor no corpo, dor de cabeça, fez o exame aquele chamado de RT-PCR, né, e na época, ele inclusive me comentou isso, o laudo da época disse, abre aspas, inconclusivo, ou seja,
não houve certeza se havia ou não o vírus junto a ele. A gente conversou com alguns especialistas nessa área, né, e não se pode afirmar, então, que houve uma reinfecção, como o senhor bem colocou, uma vez que a primeira vez que houve infecção não foi diagnosticada a doença, né? Desta vez, ele está com o vírus, isso está confirmado, né, e ele pode desenvolver a doença, né? Ele está isolado, em isolamento domiciliar, tem sintomas gripais, né, está sendo acompanhado pela saúde pública, e é claro que a gente torce pela saúde dele, mas não se pode afirmar sobre uma possibilidade de reinfecção, não com os dados que se tem hoje. Isto posto, prefeito, nós não temos ainda o boletim do final de semana, mas imagino que o senhor tenha alguma percepção. A sua expectativa é de que nós tenhamos diminuído os números, porque esse homem que eu comentei agora há pouco, ele me disse que procurou a saúde no final de semana, e no momento que ele foi, havia tranquilidade, não havia muitas pessoas buscando a saúde pública, né? Mas é claro que isso é um momento pontual. Eu não sei se o senhor já pode nos dizer alguma expectativa, ou temos que aguardar o boletim, efetivamente, para a noite de hoje? Eu te digo repetidas vezes, né? Quase que sempre abro as nossas entrevistas dizendo que eu gosto muito de poder ter esse contato para trazer boas notícias, né? E que, infelizmente, ultimamente eu não tenho tido essa oportunidade. Mas não sei se tu lembras que na segunda-feira pós-carnaval nós tivemos 129 ou 139 casos positivos numa segunda-feira, né? 129, se não me engano. Eu quero acreditar que nós teremos nessa segunda-feira, no máximo, metade disso. Tá? Eu quero acreditar nisso. Quero acreditar que nós também seremos a vanguarda estadual da queda dos nossos números. Enquanto os outros municípios estarão crescendo, nós já iniciaremos essa redução. Quero acreditar nisso. Tá? Em relação a esse nosso funcionário, meu grande amigo, também um cara que eu tenho alta estima e consideração, ele apresentou esse primeiro exame inconclusivo, né, em novembro, mas a sintomatologia dele, clínica, era muito compatível com a sintomatologia que a doença demonstrava na época. Aquela, não vamos chamar de cepa, mas aquela virulência, né, causava aquela sintomatologia, era quase que patognomônico, era muito característica daquela manifestação da época. Né? E esse laudo inconclusivo não nos afirma que sim nem que não era um falso positivo, falso negativo ou algo do tipo. Mas eu tecnicamente, prefiro pensar na possibilidade de que foi um erro diagnóstico e que ele poderia sim estar com aquela doença. Então, eu prefiro muito mais numa atitude conservadora, numa atitude responsável de pensar na séria possibilidade da reinfecção. Tá? Eu prefiro pensar nisso do que abster essa possibilidade e começar a estimular a nossa comunidade que já teve o primeiro contágio a baixar a guarda, a se expor novamente, e daqui a pouco nós tenhamos aí um surgimento e aumento de reinfecções, e que esse segundo quadro clínico seja bem mais grave que o primeiro, porque me parece que já surgiu na mídia essa informação, né? Eu já tive alguns artigos aí que me passaram, aonde, havendo uma segunda infestação, a pessoa evolui muito mais rapidamente aquele processo inflamatório pulmonar e há uma hipóxia e necessidade de intubação e UTI, assim sucessivamente. Então, eu prefiro ser mais conservador nesse ponto. Quero dizer agora à nossa comunidade que o tratamento preventivo, esse tratamento precoce, tá? Preconizado por muitos profissionais e ainda negado por alguns profissionais. Eu quero dizer à população, solicitem sim o tratamento precoce, porque mal não vai fazer, tá?
Mal não vai fazer. Eu estou até me expondo em falar isso, mas eu quero preservar a vida. O tratamento precoce, a ivermectina, uns dizem que não está comprovado, mas a ivermectina ela é um endectocida, né? Ela elimina parasitas, seja vermes internos ou parasitas externos. Então, se ela não servir para prevenir o coronavírus, ela vai ter eliminar alguma verminose. Então, solicite sim a medicação precoce, porque se é que ela funciona, e eu acredito muito que ela funciona, tem vários profissionais da saúde renomados, profissionais sérios que se manifestam na mídia dizendo que ela funciona. Eu prefiro acreditar que funciona, e isso vai, se funcionar, vai diminuir a chance de vocês evoluírem a um quadro clínico grave, e nós temos que prevenir a nossa comunidade dessa evolução. Então, solicitem aos profissionais, quando vocês começarem a sentir esses sintomas que induzam a possibilidade de Covid, solicitem o tratamento precoce, tá? É um pedido que eu faço à comunidade. Solicitem isso. Mal não vai fazer. Tanto o paciente quanto o profissional médico estão autorizados pela ética da medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, a sugerir ou indicar o uso da medicação. Com a concordância de ambos, não há nenhum problema, como o senhor bem colocou, são medicamentos que são conhecidos há décadas e usados há muito tempo, não é nada experimental, digamos assim, né? Bem, prefeito, eu quero agradecer a sua atenção conosco, né? Existem centenas de perguntas aqui que estão chegando, a gente vai, na medida das possibilidades, aí retornando elas aí para os nossos ouvintes nas plataformas digitais, no WhatsApp, por telefone também, mas a grande maioria o senhor já respondeu. Uma última que chegou aqui que me parece interessante reforçar, porque é uma questão que é uma taxa municipal. O IPTU foi prorrogado, o pagamento da primeira parcela, prefeito? Eu não saberia te dizer data certinha, mas nós estamos trabalhando nisso, sim. Sim, porque a princípio seria dia 15 agora de março, se não me falha a memória, o primeiro pagamento, né? Mas os senhores estão avaliando. Isso. Ok. Novamente, prefeito, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. A gente teve, a nossa equipe em alguns momentos circulou pela cidade, o mínimo possível, né? Mas com o intuito de trazer alguma informação para a nossa audiência, a gente teve alguns momentos circulando, e em todos esses momentos, ou nesses poucos momentos que nós fomos, a gente visualizou sempre uma equipe de fiscalização. Em algumas, inclusive, o senhor estava presente. Quer dizer, o trabalho, como o senhor trouxe aí, a gente testemunhou que foi intenso, da noite de quinta-feira até a madrugada de hoje. Esse desgaste físico, psicológico e até de saúde, claro que vai impactar em todos os senhores. É um esforço que todos estão fazendo no sentido de minimizar a propagação da doença e, principalmente, de salvar vidas, como o senhor bem colocou. Ficaremos sempre à sua disposição, a qualquer instante, em especial nos programas de jornalismo, como esse, como Variedades, mas deixamos agora o microfone à sua disposição. Se algo mais o senhor gostaria de colocar em nome da municipalidade, por favor, fique à vontade. Eu encerro, né, esse nosso pronunciamento breve aí, dizer que tenho muito orgulho, Miguel, de estar ocupando essa cadeira num momento difícil, né, como esse, e estar recebendo tanto apoio, elogios, né, pela nossa condução desse enfrentamento, dizer que Deus não coloca no nosso colo um fardo que a gente não possa carregar, né? E eu fico feliz que está à frente aqui no município alguém que tem essa disponibilidade, essa determinação do enfrentamento dessa situação, né? Agradecer à comunidade pelo apoio, agradecer aos grupos de WhatsApp, aos, enfim, às redes sociais, agradecer a vocês da mídia que exercem um papel fundamental nos auxiliando na divulgação das medidas, nos auxiliando na conscientização das pessoas, né? A nossa comunidade ela se mostra muito humana, as pessoas ligando, querendo ajudar, querendo levar comida, lanche, refeições, à equipe que está à frente. Quero agradecer a diversos estabelecimentos, não vou citar nomes porque fatalmente
eu esquecerei de alguns e, e vou magoar, né, essas pessoas, mas lancherias que davam diariamente X, cachorro-quente, lanches para a nossa equipe, de noite, de dia, ligavam para mim, ligavam para a própria equipe, né? Enfim, eu não tenho palavras assim para agradecer sobre o aspecto humano da nossa comunidade. Dizer que eu estou muito orgulhoso, muito honrado de estar liderando tudo isso, né? Não vou baixar a guarda, não vou desistir. Muitas pessoas me perguntam como é que eu aguento, né, isso aí. Eu digo, olha, não sou só eu que aguento, todos, a minha defesa civil, todos esses que eu já li, os fiscais, bombeiros, todos os que eu já li, todas essas 50 pessoas que eu já li, aguentam da mesma maneira que eu. Tá? A responsabilidade minha é muito grande, mas eu não estou nessa sozinho, não estaria nessa sozinho. Eu tenho um exército aí de mais de 20 mil pessoas junto comigo, e esse exército vai ganhar a guerra. Esse inimigo invisível, covarde, vai perder a guerra. Nós vamos ganhar. Tupã-Siretã vai dar exemplo de superação. Eu tenho certeza disso, Miguel. Então, deixo aqui a minha gratidão e o meu otimismo para todo mundo. Muito obrigado. Nós que agradecemos o prefeito Gustavo Herter Terra, que falou conosco ao vivo, desde o gabinete do Executivo, nos trazendo essas informações sobre esse dia em que está encerrado o lockdown em Tupã-Siretã, às 5 horas da manhã de hoje, mas Tupã-Siretã, exemplo de todo o estado do Rio Grande do Sul, está sob bandeira preta, várias restrições, né, uma certa flexibilização nessa bandeira preta original, mas muita restrição, e o prefeito colocou, acho que, muita propriedade. Todos que puderem fazer o seu lockdown privado, o seu lockdown individual, ou façam, né? Só se desloquem naquilo que for necessário. E é claro que a torcida para que o reflexo disso seja a diminuição da propagação da doença e que nós tenhamos a possibilidade daqui a pouco de voltarmos à normalidade. Uma notícia triste que chegou agora, que há pouco, dá conta de que há uma falsa informação veiculando, inclusive eu recebi a foto aqui, de que teria um sistema